Rapaziada, será que existe algum processador da Intel que é custo-benefício? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Minha opinião, cara, não existe nenhum. Já dei spoiler, né? Vamos começar por ele, o mais básico, o mais de entrada, mas que ainda dá pra rodar bastante coisa. Vamos lá, vamos começar por ele. Estamos aqui com um processador que é ele, nada mais, nada menos que o i3 10105F. Lembrando, pessoal, que esse processador, ele não tem vídeo integrado e, cara, eu vou falar mesmo processador que não tem vídeo integrado. Por quê? Porque na Intel, rapaziada, é difícil você encontrar um processador com vídeo integrado com preço bacana. São muito mais caros, muito mais caro mesmo. Então vamos falar de processador aqui que é custo-benefício, mas que não tem vídeo integrado. Por exemplo, se eu pegasse aqui o i3 10105 normal, que é com vídeo integrado, já seria o dobro do valor. Por exemplo, ó, vamos ver aqui o preço dele. Aqui na Amazon, por exemplo, está custando 575. Se você pegar um i3 10105 com vídeo integrado, ia custar por volta de R$ 1.000. Então, por isso não estou recomendando esse tipo de processador. Então, vamos lá. Ele é um processador de 4 núcleos e 8 threads. O clock base dele é de 3.7 GHz. Chegando a 4.4, né, no Turbo Boost. Com TDP de 65 watts, bem tranquilo, bem econômico, né? Socket LGA 1200 de 10ª geração. E aí, pessoal, o que é que eu poderia indicar para vocês de configuração, né? Placa-mãe, por exemplo. Qual que combinaria bem com ele? Você pode ir, por exemplo, com uma H510 ou uma B460, que é um chipset intermediário, ou uma B560 também, que é interessante. Pode ser uma Gigabyte ou uma Asus também, Tough Game. E para casar bem também com esse processador, uma placa de vídeo aí de entrada, uma RX 580, dá para rodar de boa. Que mais? Pode ser uma GTX 1650, uma GTX 1660 Super ou uma RTX 3050. Também dá para rodar com esse processador. Então, rapaziada, ele é um custo-benefício? Mas se a gente for comparar com processadores da Ryzen, da AMD, aí ele já perde na questão de preço. No vídeo passado vocês viram que eu mostrei alguns processadores da AMD e, cara, realmente o preço da AMD é muito melhor que da Intel. Aí o custo-benefício fica meio difícil de encontrar na Intel. Mas sim, é um processador muito bom, apesar de ser de entrada, mas é de 10ª geração. Tem um que é melhor que ele, que é de 14ª geração, que é um i3 14100F, também sem vídeo integrado. Só todo processador da Intel com vídeo integrado custa praticamente o dobro. Aí eu não sei se compensa comprar um processador com vídeo integrado da Intel, porque você vai fazer o upgrade depois, cara. Eu acho que eu preferiria comprar um processador já sem vídeo integrado. Eu já coloco uma placa de vídeo aí e já era, velho. Porque é muito caro, cara. Eu prefiro comprar da AMD. E os gráficos integrados da AMD é bem melhor que da Intel. O próximo processador, pessoal, é o i3 14100F, como falei, sem gráfico integrado, né? Ele possui 4 núcleos e 8 threads também. O clock base dele é de 3.5 GHz e o turbo boost dele de 4.7 GHz. Só que aqui, pessoal, ele pode ser tanto DDR4 e DDR5. Essa é uma grande vantagem desse processador da Intel de 14ª geração. Se não me engano, 13ª também tem suporte para DDR5, né? Então já vai funcionar melhor, vai rodar muito mais liso, né, o PC. Aqui uma placa-mãe que eu posso indicar para vocês, uma H610, que dá suporte tanto para DDR4 e DDR5 e suporte para memória RAM, DDR5 de 4.800 MB velocidade e DDR4 3.200 MB de velocidade. Enfim, tem um TDP de 58, né, watts. Isso é a potência base dele e a energia máxima dele de 110. Ele já vai esquentar um pouco mais. Por isso que seria bom também usar, deixa eu mostrar aqui rapidão. Ao invés de você usar o próprio cooler que vem nele, deixa eu ver outro anúncio aqui. Certo, pessoal, ao invés de você usar apenas o cooler box que vem nele, você pode comprar um outro, porque pode ser que ele esquente um pouco mais, cara. Como ele é um pouco mais potente, né, que os demais, então seria ideal usar talvez um cooler box diferente, que aguente mais o tranco, porque talvez não aguente, né. Esse cooler box da Intel, ele é muito simples, então é bom ficar esperto nisso. E a configuração de placa de vídeo também, só pode usar placa de vídeo para esse processador aí, pode ser, vamos lá, pode ser uma RTX 3060 ou uma 4060 também, pode usar uma RX 6600
7800 ou uma 7600. Aí o bom, como eu já falei, você pode usar memória RAM de DDR5 com 4800 MHz, né, de velocidade, já é mais rápida, porém é mais cara. Tem que ver se isso aí compensa ou não, mas o preço dele aqui tá em torno de R$642. É um i3, mas não i3 assim tão fraco, né? É de 14ª geração com suporte a DDR4 e DDR5, então pelo preço é válido. Se a gente fosse comprar o mesmo processador aqui com placa de vídeo integrado, o preço seria bem maior. Pô, pessoal, aqui como eu falei, se a gente for comprar o mesmo processador com placa de vídeo integrada, olha só o valor que fica, R$1.400. Vocês notaram a diferença aí do preço? 640 para 1.400, então não compensa, cara. Eu prefiro comprar sem placa de vídeo, comprar uma placa de vídeo, por exemplo, uma RX 580, que tá com preço bacana. Você vai pagar, 642 aqui no processador e pagar mais 700, 800 numa RX 580, compensa muito mais. Então tá aí, pessoal. E lembrando que esse processador aqui, ele foi lançado em 2024, então processador novo. Vale lembrar, pessoal, que a gente tem que tomar cuidado, precisamos tomar cuidado também com atualização de BIOS, tem que ver isso aí, pode ser que dê algum BEL depois, então é bom ficar esperto com isso. Mesmo sendo de 14ª geração, né, sendo atual, é bom lembrar que precisa atualizar BIOS. E o próximo processador, rapaziada, é um aí que eu tenho aqui comigo. Eu acho até que eu vou fazer um testezinho aqui pra vocês verem como que ele roda aqui. É o meu i5 aqui de 8ª geração. Cara, esse processador aqui, rapaziada, ele é bem potente, cara. Claro, não é potente assim, mas ele entrega muito, né? Entrega bastante pelo que ele é, né? Meu Deus. Enfim, eu abro aqui 10 abas do Google Chrome, cara, e o PC roda tranquilo. Não tenho placa de vídeo, é tipo uma RX, não tem nada. Só placa de vídeo integrada, que dá pra rodar um joguinho aqui que eu tenho. Vou até mostrar aqui pra vocês. Bom, pessoal, vocês estão vendo aí o jogo. Vocês provavelmente estão vendo que tá travando um pouquinho, porque eu estava gravando com o OBS. Era o OBS e também o jogo e aquele aplicativo MSI Afterburning. Por isso que vai dar uma travadinha. Mas o jogo você tá vendo que tá se mantendo em 30, 40 FPS. E realmente, rapaziada, esse processador é muito bom. Ele possui 6 núcleos e 6 threads. Frequência base de 3.0 GHz. Com turbo boost de até 4.1 GHz. E tem 9 MB de cache e TDP de 65 watts. E o socket LGA 1151. E sim, rapaziada, possui gráficos integrado, que é o Intel UHD Graphics 630. É um gráfico ok, nada demais. Vocês percebem aí como que tá sendo o jogo, bem tranquilo. Vai dar uma travadinha, como eu já disse antes, porque eu tô gravando pelo OBS, então isso é normal, mas o importante é o FPS, tá se mantendo em 30 e 40 FPS. Se eu não estivesse gravando aí pelo OBS, certamente não estaria travando e o gráfico também estaria melhor. Mas é bom, até que é um bom gráfico aí. Dá pra jogar um FIFA 16 tranquilamente. É isso aí, pessoal. Vocês podem encontrar no Mercado Livre ou aqui na Kabum. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? E vamos para o próximo processador. É o i5 14400E. Ele tem suporte à memória RAM DDR4, DDR5, que é o socket 1700. E realmente, rapaziada, ele vai ser um pouco mais caro, vai. Só que ele é super potente. Ele conta nada mais que nada menos que 10 núcleos e 16 threads. Esse processador aqui, cara, é um avião. Só falta voar, irmão. Tá doido. E dá pra fazer bastante upgrades com ele, né? Vamos lá. Ele não possui gráfico integrado, né, rapaziada? Imagina o 14ª geração com gráfico integrado. É muito mais caro. Esse é um ponto negativo da Intel em relação aos seus processadores. São muito mais caros que a AMD. A AMD tem uns preços mais razoáveis. Infelizmente, a Intel gosta de coisa cara, cara. Muito altos os preços aqui da Intel. Mas esse processador aqui, ele é muito bom, rapaziada. Clock base dele de 3.5 GHz, que é super veloz. Tá ótimo. E chegando a 4.7 GHz. Agora aqui o que a gente recomenda, pessoal, de qual placa-mãe, placa de vídeo eu recomendo para esse processador? Bom, primeiro é o seguinte, pessoal, eu esqueci de falar, mas ele não suporta overclock. Não dá para fazer overclock nele. Então, a gente pode usar a placa-mãe com chipset B760. Seria uma escolha muito mais equilibrada para esse processador. Placa de vídeo, a gente poderia usar uma 4060, uma 4060 Ti, ou uma RTX 3060, ou RX 7600, ou uma 7700 XT, que aí dá para rodar jogos em Full HD ou em 1440p, famoso 2K. Bom, lembrando que ele também tem suporte a tanto memória DDR4 e DDR5, por isso a escolha de um chipset mais parrudo, né, mais potente aí seria o ideal aqui para esse chipset aqui, rapaziada. Realmente
o preço dele, pô, é sempre mais caro, porque Intel é Intel, cara. Infelizmente, tudo mais caro. Mas a gente vê por que que ele é mais caro também, porque ele tem suporte a DDR5, então tá com preço imbatível. Esse tipo de processador é recomendado para quem quer algo mais potente, né? Quer um PC mais potente. Isso aí, rapaziada. Esse aí foi o i5 de 14ª geração. É um baita processador, cara, multitarefa para trabalho, renderização de vídeo é muito bom, mas é um pouquinho mais salgado, né? O preço da Intel não tem como a gente comparar com a AMD. A AMD tem ótimos preços, né? Vocês viram aí no último vídeo que eu postei, a Intel tem um precinho mais salgado. Mas vamos falar de outro processador aqui que é muito bom também e pode estar com preço bom. Tem outro processador que é o i7-8700K, que esse já é um pouco não, esse é superior ao outro que eu falei antes. Ele também possui 6 núcleos e 12 threads e também possui gráfico integrado. Ele conta com 3.7 GHz de clock base e 4.7 GHz de Turbo Boost, custando aí por volta de R$ 949 reais. Ele já é mais potente, ele também consegue rodar, por exemplo, com a placa que eu falei antes, né? Uma 2060. Se você estiver usando uma placa mãe, por exemplo, uma H310, que é o caso aqui da minha, aí você pode rodar ali no máximo uma 2060 e talvez uma 1660 também. Acho que dá pra... já tanca também, tranquilo. Agora, se você quiser rodar algo melhor, com uma placa de vídeo, uma 3050, 3060, eu já recomendo partir para um chipset intermediário. Pode ser um B360 ou um Z370. Esse tipo de placa-mãe vai rodar melhor com essas placas de vídeo que eu mencionei aí antes, né? Uma 3060, 4060 talvez não seja tão ideal assim, mas acredito que dê para rodar também. Daí. É uma pena que o preço desses processadores da Intel são muito mais altos que a AMD. Certo, pessoal, o outro processador, né, que é o i7-800, ele é praticamente o meu i5 aqui, né, 8500. Só que, rapaziada, tá um pouco caro, velho. Se a gente for olhar assim, até compensa, não vou mentir pra você, até compensa, mas... apesar que é um processador intermediário, então acho que realmente compensa sim. Mas eu sou mais fã do gráfico integrado da AMD, cara. Muito melhor. Certamente você vai rodar com gráfico integrado aqui, vai rodar tudo no básico ali, cara. Full HD, tudo no baixo. Você consegue rodar alguma coisa, mas você não vai ter tanta fluidez no jogo. Você vai conseguir rodar um GTA 4 de boa, talvez um 5. De boa entre aspas, né? Não vai estar tão fluido aí. Vai rodar, sei lá, 20 FPS. Mas roda. É o mesmo gráfico integrado que eu tenho aqui no meu i5. Talvez com você usando... como ele tem mais núcleos e mais threads, então acho que acredito que rode melhor que o meu i5 aqui, né, que ele só tem 6 núcleos e 6 threads. Esse, rapaziada, finalizando aí, eu quero que vocês deixem aqui nos comentários qual processador vocês comprariam e qual desses aqui que eu mencionei vale a pena vocês comprarem. Sim, fala se tá faltando algum processador aqui que eu não falei e deixa aqui nos comentários, então só. E até o próximo vídeo.